Boa tarde, Rádio Barreirinha. Estamos aqui no nosso programa Conexão Novo Mundo, que traz para vocês os palestrantes da nossa cooperativa, que vocês já conhecem. Hoje nós temos 3 âncoras que vão estar aqui falando sobre temas diversos e trazendo cada vez mais conhecimento. Afinal de contas, o nosso objetivo é levar o conhecimento, levar informações, levar comunicação para vocês que estão no Brasil e fora do Brasil. Então, bora lá já apresentar esses 3 feras que estão aqui conosco hoje. E vou começar hoje por ordem alfabética, porque eu não sei com quem começar primeiro. Então, vamos lá. Kátia Giovana Lima. Olá, que delícia estar aqui com vocês, Rádio Barreirinha. Um beijo, Brasil, Portugal. Eis-me aqui, Kátia Giovana, professora, palestrante, mentora e tantas outras coisas que estamos aqui hoje para falar, para comentar. Então, eis-me aqui. Obrigada. Obrigada a você, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Nós temos 2 Kátias. Kátia Martins Valente, seja bem-vinda. Olá, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, com os nossos queridos em Portugal, e com a nossa audiência aqui também. Eu sou Kátia Martins Valente, doutora em comunicação, e a minha vida toda foi trabalhar nessa parte de colocar na cabeça das pessoas a importância de utilizar adequadamente a comunicação integrada de marketing, para que a gente tenha benefícios, tanto pessoal, profissional, como social. Então, é um desafio muito grande, porque uma das maiores dificuldades das pessoas é justamente esse planejamento estratégico de comunicação. E a gente está aqui justamente para trocar ideias com vocês e aprimorar essa área. Obrigada, Kátia. Você é sempre muito bem-vinda aqui também. E agora vou apresentar para vocês nosso querido Paulo Maier. Olá, boa tarde, os ouvintes, as minhas companheiras de programa, os ouvintes, importante que nos ouvem em português, em Portugal, no Brasil. A gente fica sabendo que também em alguns países da África, como Angola e Moçambique, tem gente nos ouvindo hoje. Prazer enorme falar com vocês, estar aqui participando desse programa. Paulo Maier, eu sou arquiteto, sou engenheiro de segurança, mas multiempreendedor. A gente empreende aí em várias áreas. Estamos aqui para bater esse papo gostoso, aí passar essa 1 hora adquirindo conhecimento e compartilhando um pouquinho que a gente sabe. Muito bem, vamos começar esse nosso programa, como eu falei, da Cooperativa Conexão Novo Mundo. E eu vou propor aqui o tema, a gente não combina nada, como sempre, tudo é muito natural aqui falando, mas a fala do Paulo me lembrou uma coisa. Quando a Kátia Giovana fala dos seus temas, quanto a Kátia Martins Valente também, e agora com o Paulo, vamos falar de segurança? Segurança na comunicação, segurança na superação, segurança nas empresas. A gente ainda não fez nenhum programa para falar de segurança. Bora lá, topam? Topam, vamos nessa. Trocar ideias. Então, isso aí. Alguém quer dar o start? E você escolheu um tema complicado, assim, para pegar de surpresa, né? Pegou a gente de surpresa, né, Paulo e Cátia? Um tema como esse precisa ser combinado antes, né? Eu acho que o Tico e o Teco estão correndo aqui nos arquivos desesperados, pegando as informações. Mas eu posso começar. Então comece, vamos lá. É o seguinte, olha, a segurança, em qualquer área, né, você seja empreendedor, consultor, professor, não importa a área que você tenha, você tem uma imagem de marca junto ao mercado, né? Seja uma marca pessoal ou uma marca que vocês comercializam junto ao mercado. Então, é muito comum a gente, por exemplo, em termos corporativos, quando você está dentro de uma empresa ou numa escola, você, sem querer, fazer alguns comentários que você abre algumas estratégias que não eram adequadas a serem divulgadas para o mercado. Né? Por quê? Porque a gente vive num mundo extremamente competitivo e a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, como a gente fala,
E, muitas vezes, a segurança também envolve o quê? A coisa mais importante, o colaborador, o funcionário, né? Os nossos parceiros, que nós temos que ter um planejamento para evitar problemas de segurança, inclusive de você ter pessoas da sua empresa que podem ser sequestradas se você comenta num evento, ou num post, ou nas mídias sociais, algo que seja estratégico. Com relação à segurança pessoal, a gente também percebe que as pessoas não se atêm a certos cuidados. É inseguro, por exemplo, e hoje eu vejo isso automaticamente, as pessoas caminhando pelas ruas com o celular na mão, ela pode não só se machucar, né, mas também ela pode ter o celular, hoje com a violência que a gente está, roubado, e ali serem roubados o quê? Os dados todos que a pessoa tem naquele celular. Então, hoje, a gente tem que entender que a gente precisa ter transparência, mas a gente precisa também ter extremamente cuidado com a questão de dados, que a gente chama data diving, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Porque esse data diving é o quê? É a suputação sendo colocada em prática. Então, esse é um dos dados para a gente ter como meta, porque todos nós fazemos planejamento, ou é planejamento de tempo, ou é planejamento estratégico de comunicação e marketing, planejamento de empreender um novo negócio, e eu sempre dou um exemplo da M. Dias Branco, por exemplo, que é uma empresa que cresceu tendo esses cuidados na área de alimentos, com massas e tudo mais. Eu estou dando esse exemplo, poderíamos dar vários de mercado, porque a gente sempre traz alguns cases de mercado, a Suzano Papel e Celulosas. Eu estou trazendo empresas brasileiras para exemplificar, porque a gente sempre traz as coisas do exterior, mas por que não trazer, e eu não tenho contato nenhum com essas empresas, eu estou simplesmente colocando a importância de você ter a segurança em todos os ambientes, profissional, pessoal e social. Muitas vezes você machuca alguém da sua família com palavras duras e você não está dando segurança nem para você, nem para outra pessoa. Então, eu estou pegando a segurança muito nesse lado, que hoje as pessoas estão extremamente estressadas e não medem aquilo que pode ser dito, quando pode ser dito, o momento que pode ser dito e o que pode ser dito. Agora, eu queria que o Paulo e a Kátia e a Zuzu, né, complementassem com outras coisas que eles acham, porque eu estou pegando as três frentes que a gente vive, profissional, pessoal e social. E a gente, querendo ou não, nós somos produtos que temos que transmitir segurança e também passar segurança, né? É isso que eu ia falar, sobre passar segurança. Porque segurança envolve tanta coisa, envolve a segurança física, segurança dos dados, segurança da informação, segurança alimentar, tantas coisas. E agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar, eu falava rapidamente com o Paulo a questão de livros, né, Paulo? Então, assim, a segurança das informações naquilo que nós passamos no nosso trabalho, na nossa escrita, a segurança na internet. Eu vi uma matéria agora recentemente que várias editoras cancelaram publicações porque constataram o uso de IA. Eu sou escritora e o meu trabalho como escritora e palestrante está junto, porque o que eu levo para a empresa, o que eu levo de trabalho, a minha fala, a minha comunicação, ela passa pelos livros que eu publiquei, que vou publicar, que falam de histórias de superação, de ousadia, enfim. Então, essa segurança, eu não me vejo escrevendo com IA. Eu acho que o IA é algo assim, a gente vai entrar num tema muito polêmico, mas eu não queria aprofundar nisso agora, não. O que eu queria pegar a Kátia da fala, essa segurança na comunicação, naquilo que a gente transmite, essa segurança na nossa fala, a segurança da nossa autoridade,
porque aqui estão feras, estamos diante de feras, hein? Pessoas que vão para as empresas, que vão falar com seus colaboradores, pessoas que vão palestrar com segurança naquilo que sabe, naquilo que faz, com ousadia. Eu não disse que não tem medo, vai com medo mesmo, mas a gente tem que ter segurança mínima naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente publica, e essa segurança ela passa pela educação e pelo ensino. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais a gente saber, quanto mais nós soubermos do assunto, melhor. Então, eu queria falar um pouco nessa linha, porque meu amigo Paulo aí também vai falar um pouco sobre esse universo da escrita, né, Paulo? Complementando o que a Kátia disse, que é a questão seguinte, sempre que você passar algum dado, você tem que mencionar a fonte, porque se nós bebemos na fonte dos livros, a gente tem que dar crédito para aqueles que avaliaram aqueles dados, né? Então, isso é importante. Você que é escritor, eu também sou, Paulo também. Então, a gente tem que ter sempre essa ética, transparência na questão da comunicação, porque isso é segurança. Uhum. O Tico e o Teco aqui foram procurar coisa, mas bem diferente do que vocês estão falando, porque o engenheiro de segurança, que eu fui encontrar aqui, foi muito da segurança pessoal, mas no sentido da segurança física pessoal. Tá? E aí, adaptando o que eu juntei aqui com o que vocês vêm falando, eu acho importantíssimo. Na verdade, é melhor você não fazer uma informação do que passar uma informação falsa ou incorreta, né? Perde toda a credibilidade na tua fala quando a gente acaba se usando. Claro que o ser humano não é perfeito, nós não somos Deus, né? Mas a gente, buscando a perfeição, a gente já imagina se a gente relaxar com isso. Então, é importante, sim, a gente ser seguro, e estar seguro, e buscar a firmeza com relação a isso, tá? A gente avisa Deus e o mundo que está fazendo o programa e ainda o pessoal não olha a mensagem. Se vocês me desculpem. É assim mesmo. Paulo, você é arquiteto, sabe o que eu pensei? Na segurança do trabalho, né? Nós vamos em empresas, muitas vezes nós entramos em empresas que nós vemos que não há nada sobre isso, né? É importante levar esse assunto também para dentro das empresas, né, Zuleika? A cooperativa, o Paulo arquiteto pode falar mais, né? Pode falar melhor, tem autoridade aí. Sim, é sobre essa segurança que eu ia falar mais, sobre a gente estar dentro dos nossos espaços. Ontem mesmo, eu estava num prédio, visitando uma pessoa, e teve um incêndio, né? Então, a gente estava, não no apartamento em que eu estava, no outro, aí todo mundo, um prédio, as pessoas começam a gritar fogo, 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 né? Tá? Aquela coisa fica complicada, e poucas pessoas preparadas e muitas pessoas desesperadas. Mas quando a gente vai chamar umas pessoas para fazer um treinamento de brigada dentro de uma empresa, ou num prédio, ou num conjunto, é uma briga de laço, você precisa ficar lá no desespero, entendeu? Mas aí, quando acontece que está próximo, as pessoas vêm reclamar, vêm falar que não fazem treinamento, que não tem isso, que não tem aquilo. A gente não tem a cultura da segurança. No Brasil, em Portugal, eu sei que a coisa é bem diferente, e nós estamos falando para um público variado, mas, infelizmente, no Brasil, falando um pouco mais do lado de cá do Atlântico, as pessoas não têm a cultura da segurança, em nenhum. Tá? As pessoas não se protegem com relação aos seus dados, as pessoas não se protegem com relação às suas informações pessoais, se expõem demais nas redes sociais, não se protegem nem mesmo nos seus carros. Você olha quantos carros sem condições de estar rodando, né, com problemas mecânicos graves, com pneus carecas, com isso, com aquilo. Então, no Brasil, nós temos um problema sério de segurança no sentido mais amplo possível. Tá? Você pega a segurança, a saúde pessoal da pessoa, né? Uhum. Cadê o preventivo, que a gente vê que a maioria das pessoas não fazem e poderiam fazer? E isso tudo impacta
numa velhice mais segura, numa velhice com menos dificuldade. Porque nós estamos falando de carro, mas se eu sofro uma violência na rua, eu vou ter um problema físico de saúde, falta segurança pessoal. E nas empresas, eu concordo plenamente com o Paulo, não só nas empresas de grande porte, que essas são mais conscientizadas, mas se você pegar o varejo tradicional, que treinamento que é dado com a importância da segurança da pessoa no trabalho. Né? Então, se eu estou dentro de um banco, o banco pode ser assaltado, estou trazendo situações que envolvem justamente o tema que a gente não estava combinado, que a Suzy colocou, mas é uma coisa para a gente se refletir, né? Que Verdade. o ser humano, A valorização da vida, né? Vida, valorizar a própria vida, é isso que a gente tem sentido falta. Porque quando você valoriza a sua vida e a do seu próximo, com certeza você vai tomar mais cuidado. Exatamente. Né? O bem mais importante que nós temos é a nossa vida. Então, é a nossa marca pessoal, a nossa situação perante a comunidade, né? O respeito que eu tenho que ter com o colaborador, tudo isso envolve segurança. E eu vejo, concordo com o Paulo e com a Kátia, que a segurança está em todos os itens da nossa vida. Desde como a gente se alimenta, os exercícios que a gente pratica, tudo. E às vezes a gente quer mostrar uma imagem diferenciada e a gente não pode esquecer que a segurança ela tem que ter transparência, ela tem que ter ética, ela tem que ter respeito ao próximo. Né? Essa é uma parte importante. Não adianta a gente ter a nossa segurança colocando o outro ser humano, ou até bichos, né? Quando a gente... eu sou uma pessoa extremamente contra testes em animais de medicamento, essas coisas. E eu falo, para a nossa segurança, a gente vai colocar outras espécies em risco, entendeu? Tá? Então, tudo isso... Então, concordo com a Kátia, ou com as Kátias. Pois é, hoje é dose dupla e eu brinquei, né? O Paulo hoje é o bendito entre as mulheres, né? Ai, que delícia esse papo. Você vê, a Zuleika, ela sempre prega essa peça na gente, né? Ela traz o assunto e a gente vai indo. E quando a gente vê, virou assim aquele super bate-papo gostoso, empreendedor, né? Mas é isso. E a questão de segurança também está ligado com uma questão que a gente não pensa, que é gestão de crise. Se eu tenho um acidente, como o Paulo colocou, se eu tenho uma contaminação num turismo, navio que faz turismo e a contaminação geral, eu estou perdendo a credibilidade junto ao mercado. E esse é um assunto muito discutido na área de comunicação, que é a gestão de crise. E a gestão de crise vem justamente por falta de segurança. Quando eu tenho banco que tem assaltantes, quando eu tenho uma violência que acontece, que falta segurança em vários bairros, tudo isso afeta na reputação de marca das marcas que estão envolvidas, inclusive a marca pessoal. Nós que somos palestrantes, escritores, professores, a gente sabe que a gente tem um papel muito importante de preservação de segurança nossa e das pessoas que se envolvem conosco, né? Então, é um assunto muito interessante que o Sussu trouxe, pegou a gente de surpresa, mas olha quantos pontos a gente conseguiu levantar, né? Vou colocar um contraponto aqui, se vocês me permitem. Claro. Por favor. Por favor. Olha só, existe toda uma regra de segurança do trabalho para você usar equipamentos, né, os famosos EPIs, né, os equipamentos individual, e existe uma resistência, não sei o percentual disso, faz tempo que eu não faço essa estatística, talvez eu até pesquise enquanto a gente está aqui falando, de funcionários, não importa se é funcionários, colaboradores, o nome que cada empresa vai estar, de não querer usar. E aí existem até punições para aquele aluno, aquele funcionário, aquela pessoa que não quer usar, se o chefe pegar alguma coisa, existem punições para isso. Se a segurança é algo para nos proteger,
Por que será que tem tantas pessoas que não querem ser protegidas? Eu Boa acho Por uma que pergunta. questão é falta cultural. de conhecimento e de treinamento. As empresas não investem adequadamente, na minha humilde opinião, não sei o que a Cátia e o Paulo pensam. Deveria ter, por exemplo, eu trabalhei numa das empresas mais seguras do mundo, que se chama Dupont. Na Dupont, se a gente tivesse, ó, deu até um exemplo, se você tivesse uma caneta com a ponta para cima, você recebia um post-it dizendo, você está inseguro. Se seu notebook, na hora do almoço, tivesse ligado com dados de planilhas, tudo e tudo mais, tinha um post-it quando você voltava. Cada 15 dias, reuniões semanais, quinzenais e mensais, trazendo autoridades para falar de segurança. Porque a empresa parte, até hoje, eu tenho parentes que trabalham lá ainda, parte do princípio que se você não é seguro com você mesma, você não pode sustentar e dar prosseguimento à tua carreira dentro de uma Dupont, porque o que ela mais preserva é a vida do colaborador, porque um colaborador treinado e seguro é bom para ele e para a empresa. Então, eu estou dando esse exemplo que eu tinha até esquecido, que é justamente a importância de você treinar e preparar as equipes. Eu acho que o Paulo tem um exemplo aí, ele que é arquiteto, a área de construção é um caso, né, complicado, porque depende intimamente dos EPIs. Então, você tem que sensibilizar as pessoas para a importância de cuidar da sua própria vida, da sua segurança pessoal. Mais do que ser arquiteto, é a formação de engenheiro de segurança, né? Oi. Mas um dos grandes problemas, as empresas investem hoje em dia mais do que antes, tá? E cada vez mais. Mas existe um lado que todas as empresas reclamam, que é a cultura do funcionário. Tá? O óculos incomoda, entendeu? Tá? A luva atrapalha. Eu estar paramentado, vamos dizer assim, inclusive eu vivo um pouco a realidade das clínicas de tanatopraxia, né? Que são os tratamentos que são necessários a ser feitos nos corpos depois do falecimento para serem enterrados e não contaminarem mais do que nada o nosso lençol freático. E os funcionários não querem usar os 2 aventais que são necessários, querem usar só o mais importante, o outro, não, mas 2 e está lá disponível, as empresas realmente disponibilizam tal. Não é, o custo é mínimo para eles em relação à dor de cabeça, e quem não usa, apesar de todos os treinamentos e todas as reciclagens, as formações, são os funcionários. E aí, o que as empresas podem fazer, e têm direito, é mandar embora até por justa causa. Quer dizer, tem direito à indenização, né? Sim. Mas também não fazem porque não é fácil de encontrar funcionário. Se você manda embora, você não acha outros, e aí o problema é o mesmo, então aí continua aquela coisa né, a busca de você descobrir por que a bolacha é mais fresquinha, ou se é porque vende mais, ou se é porque ela vende mais porque é fresquinha. Ou é fresquinha porque vende mais, é fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinha. Mas, Paulo, não Exatamente precisa isso. nem ir muito longe, não. A gente tem aí a pandemia, a resistência que as pessoas tiveram para usar máscaras, para fazer isolamento social, para usar o álcool em gel. A gente vê, é ser humano. Quando a gente fala de ser humano, você falando sobre empresa, a minha xará também, né? Eu me lembrei da minha época de operadora de telemarketing, né? Eu sou do ramo de palestras agora, e uma das palestras que eu faço é empresa de atendimento, call center, telemarketing, justamente para trazer uma motivação. Eu sou do nível de palestra motivacional, inclusive,
mas também falando sobre essa questão da segurança no atendimento, porque, por exemplo, existe uma carga horária mínima, existe aquele tempo de pausa, e tudo isso porque a segurança do trabalho, daquele profissional, a segurança da saúde e até dos equipamentos. Eu vejo do headset, por exemplo. Né? Você pode ser contaminado ali com uma infecção no ouvido, uma coisa muito séria, se você não souber como cuidar daquele aparelho que você vai colocar no seu ouvido, se você não souber também o seu tom de voz, como que você deve falar, como que você vai falar, e tudo isso exige mesmo uma educação, principalmente, eu acredito, que vem de casa, em primeiro lugar, que é a valorização da vida e do próximo, porque se eu cuidar do meu aparelho, né, por exemplo, aquele que eu vou colocar meu headset, o meu fone de ouvido mesmo, hoje tem outras formas, tecnologias também, eu vou cuidar do próximo que vai estar ali naquela PA, né, naquele ponto de atendimento. Então, assim, eu cuidar daquele espaço também, que é para que ele seja seguro para mim e para o próximo. Então, eu pensava muito nisso também. E aí a gente parte da educação que vem de casa, de valorizar a vida e o próximo, valorizar o seu trabalho e se motivar, que eu vejo muitas vezes, Paulo, pegando o teu gancho, existem funcionários que fazem por onde justamente para ser mandado embora, né? E por que ele quer ser mandado embora? Por que aquela empresa não faz mais sentido? Por que o seu salário, de repente, não é mais adequado, não faz sentido? Por que ao invés dele ir embora, ele não luta ou ele não tenta uma promoção, ele não melhora? Então, uma palestra, um treinamento motivacional parte disso também. Motivar aquele funcionário, ainda mais que é um bom funcionário, para que ele se mantenha, né? Eliminar a rotatividade, o burnout, o absenteísmo, tudo isso uma central de atendimento pensa, e é relacionado com a segurança, né? Só que falando um pouco daquilo que é a minha área de trabalho também e atendimento. Hoje eu sou professora, também tenho que cuidar da minha segurança física, porque hoje qualquer coisa que você fala tá complicado, mas, enfim, a segurança do trabalho, ela é essencial. Parabéns, viu, Paulo, pelo seu trabalho, parabéns pela sua fala. Xará, obrigada. E complementando o que a Kátia colocou, o investimento em treinamento, em capacitação, e fazendo, inclusive, o que as empresas estão adotando? Promoções para motivar esse colaborador a seguir as regras mínimas necessárias para que ele se mantenha seguro enquanto ser humano, né? Porque as empresas passam, mas a pessoa, ela tem que perdurar até o dia final, né? Então, a gente sempre coloca essa questão que a comunicação, ela vai justamente, quando você tem um planejamento adequado de motivação de pessoas dentro da empresa, para justificar a importância da segurança pessoal, ela tem que ser constante. Não é treinamento que você treina hoje e você esquece a semana que vem. Não. Todas as semanas você tem que relembrar. A gente sempre fala em comunicação, né? É informar, persuadir e relembrar. Informar, a manutenção, né? Igual do carro. Se você não fizer manutenção, né? Como é que você vai andar com o carro seguro? Tem que ter manutenção, né, Paulo? Tem que fazer manutenção no carro e no motorista. Isso. Né? Tá? Com certeza. Certo? Tem que fazer essa reciclagem. E vocês sabem, agora há pouco a gente falou que a gente tem que dizer fontes, né? Infelizmente, eu não vou conseguir dizer para vocês só onde foi. Mas, inclusive, quando a gente estava discutindo muito aqui no Brasil, a implementação da NR1, como ela ia ser, ela acabou sendo adiada, né? Mas naquele período o adiamento, que estava muito em ebulição isso, eu não lembro aonde, uma pessoa falando que cada R$1, se devidamente aplicado para fazer treinamentos e para cuidar da saúde mental do trabalhador e tudo, então cada R$1 bem aplicado na preservação e no treinamento, qualidade de vida para o trabalhador, era aquela coisa assim, ele rende para a empresa, para o país e para o próprio funcionário mais de 2,5 vezes o valor. Porque, no caso de um acidente de trabalho, né, a pessoa estava falando mais com foco nos fatais, né, o prejuízo é muito grande,
para a família do trabalhador, né? Perde a pessoa, o referencial. Muitas vezes é o arrimo da família, mas pode ser um filho, e mesmo assim abala e desestrutura famílias inteiras, né? O falecimento de uma pessoa. E quanto isso custa para o Brasil, no caso de um acidente, que as pessoas ficam hospitalizadas por muito tempo, e depois ainda podem vir a óbito. E quando a pessoa não faz a passagem, acaba ficando dependente da assistência social por muitos anos. Então, cada R$1 aplicado, bem aplicado no treinamento correto, no momento certo, na reciclagem certa, rende 2,5 vezes o valor. Então, é muito valor para pouco investimento, vamos dizer assim. Sim. Tá? As empresas, claro que o empresário, infelizmente, né, tem essa vivência de que você trabalhar a parte de segurança e tal, é uma obrigação, não é um investimento. Ele não fica pensando que ele perde um funcionário que é importante para ele, né, por meses, quanto isso vai atrapalhar no trabalho, no rendimento do trabalho da empresa e da equipe como um todo. Mas ele fica lá preocupado, olha, se eu tenho um treinador que custa 5 mil e um treinador que custa 3, o que custa 3 entrega 1/5 do que o 5 mil entrega, não tem empatia, não tem conhecimento, mas não importa, eu vou economizar 2 mil com o treinador mais barato. Né? E aí vai gastar benefício, né? mais depois com a falta da qualidade no treinamento. E sem E contar não pensa que no custo-benefício, né? Muitas empresas pensam no retorno imediato. E segurança, motivação de colaboradores, preparar equipes para que elas ajam de acordo com seus objetivos pessoais, é você valorizar o colaborador, inclusive no sentido de você perder talentos. Quando você perde talentos, o que acontece? Você tem um investimento muito alto para treinar novas pessoas, para fazer essa recolocação de pessoas qualificadas. O Paulo abriu falando a coisa mais difícil, achar pessoas qualificadas, competentes, cientes da importância da segurança para exercer suas funções no dia a dia. Né? Então, eu sempre parto do princípio que uma das coisas mais importantes é você valorizar o colaborador, conscientizar com treinamento, com conhecimento, com pílulas de conhecimento e de treinamentos constantes, para que aquela pessoa se motive e ela saiba que ela sai daí, ela vai conseguir uma nova oportunidade em outro lugar, preparada, com conhecimento, com segurança das decisões que ela vai tomar. Então, eu insisto nesse sentido que as empresas cada vez mais, e as pessoas, quando eu ponho empresa, a empresa é feita de pessoas. Eu preciso, sim, se conscientizar da importância de motivar pessoas, porque a gente veio para o mundo para ser feliz, para ser ético, né? E também para ser produtivo, claro. A pessoa que não é produtiva é o que o Paulo colocou. Ela é demitida por não cumprir coisas básicas e importantes para ela e para o negócio. E para o negócio dela. Se eu sou empreendedor individual, eu estou investindo o meu dinheiro ali. Eu estou colocando o capital para dar retorno. Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades de não só motivar, mas preparar equipes. E é isso que pega hoje. Muita gente tem resistência de continuar a aprender. Né? Zuleika levantou a mão já faz um tempo. Oi? Zuleika quer falar. Desculpa, Zu. Nós estamos com um ouvinte que a Paula da associação, é o Fábio, e ele fez um comentário aqui, gente. Principalmente a segurança com nossos idosos, que são extremamente vulneráveis, agora que estão sendo recontratados no mercado de trabalho. Segurança nas vias, passagens, contato pessoal e profissional.
Fábio, obrigado por você tá aqui participando com a gente. E aí, as empresas estão contratando, mas não se preparando para isso. E aí, nossos especialistas, o que a gente vai falar para o Fábio? Que, assim, as empresas estão recontratando, sim, né? São os profissionais que tá, inclusive, muito em moda, né? O SOS, né? Que são mais slow, né? São mais tranquilos, são mais assertivos, têm mais experiência, mas eu acho que já foi muito, muito pior, porque hoje as empresas estão contratando e estão cientes das necessidades e estão melhorando as condições. E antigamente, as empresas faziam exatamente o contrário, elas queriam piorar a situação para que os idosos saíssem. Hoje eles estão colocando uma condição melhor para que os idosos tenham vontade de retornar ao mercado de trabalho. Então, quantos prédios comerciais você vê passando por processos de adequação? E eu vou falar que, às vezes, de acessibilidade na parte física, que é uma norma da ABNT, a 5090, 9050, aliás, ela é de 2004, pessoal, a primeira versão dela. E ela, na primeira versão dela, falava em 10 anos para que as cidades, os prédios se adequassem. Isso foi em 2014. A gente passou 2024, quer dizer, mais 10 anos, e a própria prefeitura as organizações sabem que a gente não está nem a 30% do que é necessário fazer. Tá? Sim. Então, mas o Fábio, a minha visão com relação a isso, Fábio, é que já foi muito, muito pior. Tá? Nós estamos lentamente, mas muito lentamente, melhorando essa situação. Tá? Concordo plenamente. E, assim, até pensando nessa questão mesmo da segurança dos idosos, pegando um pouquinho do que o Paulo estava falando anteriormente, né? A gente pode pensar também no próprio seguro de vida. O seguro de vida, o convênio médico. Então, quando você tem aí numa empresa pessoas com mais idade, que requer também mais cuidado, também investir nisso é uma boa. É uma segurança tanto para o funcionário quanto para quem está lá. Pensar nisso, né? Pensar que você tem uma segurança de um atendimento, que você tem uma segurança de uma qualidade de vida, né? Eu tenho uma parceira, a Sergi, ela é gerontologista e ela está fazendo um trabalho maravilhoso sobre envelhecer com qualidade de vida. Então, levar esse tipo de treinamento, esse tipo de palestra também para as empresas se faz necessário, porque isso está acontecendo mesmo. Eu vejo como professora, né? Nós temos, assim, um índice altíssimo de professores já com mais idades que estão para se aposentar e aposentados também que ainda estão em sala de aula, assim como nós temos os mais jovens. E aí, algo que é legal também é fazer essa integração dos mais jovens, né, com os da melhor idade. Então, acho que isso também é bem importante, fazer isso até pela questão do etarismo, que a gente vê isso muito presente nas empresas, a gente vê isso muito presente nas universidades, nas escolas, né? Os mais jovens que não entendem muitas vezes a sabedoria, a educação daquelas pessoas que têm mais idade, para que também possa vir somar. Então, acho que isso também faz parte de treinamento, faz parte também de um escopo, assim, bem bacana da gente trabalhar. E eu, como boa professora, boa não, eu vou falar que eu sou ótima professora, eu lembro de um filme, O Estagiário. Esse filme é maravilhoso, ele fala sobre isso mesmo, né? Sobre esses assuntos, sobre a empresa. A CEO da empresa, ela é super jovem e ela tá ali um pouco perdida. E ela precisa, não vou dar spoiler, né? Assista O Estagiário, que é um filmaço. E vale muito a pena a gente pensar nisso, nessa integração, nessa qualidade de vida e também investir mais nessa questão da segurança mesmo com relação ao convênio médico, com relação... Isso é investimento, como o Paulo bem falou, a Kátia também falou, é investimento e é colher a longo prazo. Porque se você tem um profissional excelente na sua equipe, você não vai querer perder. Então, vale a pena investir sim, né? Penso nisso. Obrigada. Tá com você, Xará. Eu tenho impressão hoje, pelo menos do que eu tenho acompanhado nas palestras que eu dou, nas empresas, que é justamente as empresas estão mudando um pouco, viu, Fábio, essa questão de se preocupar com o idoso, porque a população, pelo menos brasileira,
e mundial está envelhecendo. As pessoas estão tendo menos filhos. Então, a gente tem que ter uma preocupação com os dois cantos. Com o jovem que está entrando, que vem com toda força, garra, dinamismo, mas ainda não adquiriu a experiência necessária, e a pessoa com mais idade, que a gente chama hoje a geração prateada, que são os sêniors, que chegam, retomam o mercado de trabalho justamente para fazer essa troca e diversificar na importância, por exemplo, de você estar operando um equipamento numa empresa de refrigerantes, por exemplo, e não ter o devido cuidado na hora que você está ali na linha de fabricação, porque eu não estou entrando só no assunto de gestor, diretor, presidente, não. Eu estou falando nos colaboradores e funcionários e empregados, como cada empresa utiliza, né? Empregado, funcionário, colaborador, que um acidente de trabalho, é aquilo que o Paulo colocou. A pessoa pode vir a óbito, a pessoa pode nunca mais voltar ao mercado. Então, as empresas estão, sim, tendo essa preocupação de adequar, não tão rápido como a gente gostaria, de adequar as suas condições técnicas de estabelecimento para receber o jovem e a geração prateada que está voltando, né? Porque a gente percebeu, inclusive com dados de pesquisa de várias instituições famosas, que essa dinâmica de jovens e os mais sêniores está funcionando muito. Então, você tem que adequar a qualidade. Eu dou um exemplo muito simples, né? Mas é um exemplo grave. Você tem uma festa de final de ano numa empresa e você tem que adequar toda a questão de segurança daqueles que vão beber mais e que podem sair com coma alcoólico, por exemplo, de uma instituição, e, ao mesmo tempo, adequar as condições que você precisa ter para receber a pessoa de 50, 60, 70. Eu dei o exemplo da empresa de biscoito, de massas, que ela é administrada não só pelo conselho mais sênior, mais antigo, que criou a empresa e o empreendedorismo, se preocupando com o ser humano, treinando o ser humano. Porque uma andorinha, aquele ditado bem básico, uma andorinha não faz verão. A gente precisa do esforço, da transparência, da competência de todos os colaboradores e que eles estejam motivados, preparados para trazer resultado para a vida pessoal dele, profissional, e naquilo que ele exerce, naquilo que é a paixão dele. Então, você tem que ser sempre procurar se preocupar com isso. E, às vezes, a gente vê esses desastres todos acontecendo por falta de precaução. Mas eu acredito, sim, que talvez não esteja investindo tanto como deveria, mas já está caminhando para uma qualidade muito melhor do que a gente tinha no passado, né? Essa é a experiência que a gente vê com o decorrer dos anos. E acho super importante o que a minha xará colocou, investimento em plano de saúde, odontológico, seguro de vida, que é importante, inclusive, para você dar um equilíbrio e uma estabilidade emocional para o colaborador, funcionário, empregado, enquanto exerce a sua função. Nós não podemos esquecer dos empreendedores, né, gente? Que os empreendedores, a conta tem que fechar. Né? Então, a gente não pode só... Eu sempre digo, desculpa me estender, mas a gente não pode olhar só para o lado humano. A gente também tem que olhar num ESG, que é o quê? É sustentabilidade, responsabilidade social e retorno sobre o investimento. Né? Isso para tudo que a gente faz. A Kátia perguntou muito. Você sabe que o termo SG e ESG está superado, né? Sim. Agora, o termo mais atual é ESG. Sim. Porque tem um economicamente viável sendo adquirido, colocado aí no caminho, entendeu? Mas é que, como eu usei esse termo, por quê? Porque ainda o mercado usa muito, né? Algumas empresas é que estão usando o ESG e estão incluindo o T também de tecnologia.
porque com a automação das empresas, com a inteligência artificial, tudo isso influenciou no ESG. Agora, ainda tem empresas que estão trabalhando, em grande parte, no ESG. E essa mudança, aquilo que você falou, a lei... A grande parte não entrou nem no ESG. Não, grande parte não entrou. E a agenda 70% tá aí, né, das gente? empresas não tem pauta nesta área. Entendeu? Né? E 2030 já está aí para rever toda essa questão da agenda. A gente está em 2025, olha como passa voando, né? Eu fiz um treinamento ano passado com relação a isso, a ESG, e realmente a gente vê que falta muito chão ainda para essa conversa, né? Isso é segurança pura, imagina, você ter contaminação com a tua matéria-prima para fabricar os teus produtos, serviços. Né? Envolve tudo. Verdade, mas a cadeia é grande. A cadeia é muito grande, né? Então, eu acho que a gente está cada vez mais caminhando, e isso a gente só consegue com treinamento, workshop, palestra, com conscientização, né? É a realidade que a gente vive hoje. Hoje você não pode jamais pensar de parar de aprender, né? Você vai fazer 1000 cursos até você chegar... Hoje é 90, 100 e assim por diante de idade, né? Que a gente pensa que não, mas a gente chega. Então, um dia depois do outro a gente chega lá. Assim. E ainda mais nós que temos mais cuidados com a saúde, com a segurança da saúde pessoal, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, eu tenho jovem hoje, mas a pessoa chega lá nos 50, 60, 70, e ativas mentalmente, tendo que trabalhar a questão de ensinar e capacitar outras pessoas, porque ela vai ser substituída, ou ela vai para um conselho, ou ela vai para ser consultor, empreendedor, mentor, e assim por diante. Então, ela tem, sim. Hoje a gente fala muito da questão da cocriação de influência. O que é isso? Parceiros, colaboradores, funcionários, comunidades, todas estão contribuindo com ideias criativas para essa questão de segurança, do envelhecimento, qualidade de vida, inteligência emocional e assim por diante. Vamos fazer uma linha do tempo? Vamos fazer uma linha do tempo? Vamos fazer uma linha do tempo? Vamos. A Kátia Giovana falou da questão de 2030. Foi criado em 2015, para chegarmos, nós temos 15 anos para chegar para, sei lá. O Paulo falou do EESG, que foi criado, a primeira vez que falou isso foi em 2021, só que agora em 2025 que a gente está. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos um crescimento em relação às ideias e aquilo que está sendo feito. Quando o Paulo fala a questão da segurança do trabalho e como, o que pode ser feito, a questão do EPI, e quando ele comenta também, né, como engenheiro, toda a segurança, então olha só a relevância do conteúdo que ele traz. Ele demonstra para a gente que há um crescimento, é claro, tá aí até comenta, tem empresas que nem entraram nisso tudo, e tem empresas que já estão nesse processo de crescimento. O que eu vejo, e quando eu falei de segurança, gente, nem pensei que era para esse bate-papo gostoso que a gente teve, né, estava pensando até em outras coisas. Imaginem só, nós temos que ver sempre o lado cheio e o lado vazio do copo, mas pensando no seguinte, existe sim um crescimento, existe sim uma preocupação. Quando a gente fala de gerações, e aí nós começamos a falar da questão do... Primeiro, melhor idade, tem uma pergunta que está sendo muito feita hoje. Quem inventou esse nome? É quem ainda não passou, porque se passou não vai falar que é melhor idade. Então, existem sim conceitos que são colocados para nós, enquanto pessoas aqui atuantes, quando se fala de segurança, que não é nem pensado por outras pessoas. Hoje, a nossa expectativa de vida, e aí eu vou dizer, eu estou chegando muito próximo do meu desejo, porque eu quero viver até 111 anos, eu já falei isso em vários momentos, para poder realizar tudo aquilo que eu coloquei, que eu tenho como sonho, e isso, gente, quando eu tinha 18 anos, eu já decretei que eu ia viver até 111 anos para poder fazer tudo. E quando a gente fala sobre isso, hoje, a nossa expectativa de vida, de falar que era 50, 70, gente, está chegando a quase 90.
90 anos que nós estamos. E nós temos hoje, sim, pessoas lúcidas com 120 anos aí, correndo, fazendo atividades e estando prósperas para isso. O que acontece para nós, e aí para Itaí, vou passar para cada um já encerrar. Agora que eu vi que já sou... Como passou rápido. Para já encerrar, para vocês deixarem uma frase e as redes sociais de vocês, é isso. Nós estamos falando muito do mundo, só que a gente ouve muitas pessoas falando dos outros. Quando a gente olha no nosso autoconhecimento, qual é a segurança que nós estamos fazendo conosco mesmo para a gente chegar até lá? Então, eu vou pedir para cada um de vocês já pensar aí na sua frase final, no seu bye-bye dessa tarde de hoje, para a gente começar a pensar no nosso encerramento, mas já com essa reflexão, até onde cada um de nós está realmente tendo a nossa segurança, para termos um caminhar, um viver com mais seguro e mais feliz. Bora lá? Começar em ordem alfabética de novo? Kátia, Giovana, você começa? Eu tô premiada. Eu encerrei essa semana a leitura de um livro que é Memórias de Marta, e eu me identifiquei muito com a personagem, e é de 1890, hein? Porque ela é uma menina muito pobre que acaba tendo que morar num cortiço e ela se torna professora. Então, ela conta essa jornada e me identificou porque eu vim de uma história de superação de doméstica a doutoranda pela Universidade de São Paulo, e a segurança dessa personagem era financeira. Ela desejou ser professora para ter uma segurança financeira, né? E não bastando isso, pelo período, a mãe dela dizia que ela tinha que casar também, para ela se sentir segura e amparada pela sociedade que não aceitava a mulher solteira, né? Então, eu terminei a leitura essa semana. E por que eu estou falando isso? Porque envolve histórias de superação, histórias que, assim, validam tudo isso que nós estamos falando de pessoas que tinham os mesmos sentimentos e pensamentos de 1890, né? Então, é muito válido a gente querer estudar, se profissionalizar, ir para o mercado de trabalho, e é sobre isso, e não necessariamente precisar casar para poder ter essa felicidade. E se for casado também, ter a felicidade em conjunto. Eu falo tudo isso porque a minha área de atendimento é a motivacional, é a educacional. Deixo aqui as minhas redes sociais, Kátia, @Kátia com K, Giovana com N só, Kátia Giovana Lima. Me achou numa rede, me acha em todas. Então, Kátia Giovana Lima, lá também tem a minha página, o meu site, a minha agenda de palestras. Eu trabalho com empresas, incluindo, é óbvio, as escolas que também, né, tem as escolas particulares e as públicas, levando uma palestra e um treinamento motivacional, enrosquei, de organização, e também na parte de educação, literatura e redação. Então, precisou de alguma coisa nesse sentido, eis-me aqui. E outros também, eu aceito desafios. Obrigada. Bom, obrigada, Kátia. Olha, eu sou Kátia Martins Valente e eu também tenho, com os outros, um processo de superação. Eu nasci muito doente, eu não podia nem casar e ter filhos, por um problema muito sério de coração. Eu fui uma das primeiras da minha família a trabalhar fora e deixar filhos em uma creche, né, um berçário, hoje cada hora muda o termo, e chegou um momento na minha vida que o médico falou, olha, você pode até casar, mas o teu problema, você não vai ter filhos. Bom, superei tudo isso, hoje eu tenho 2 filhos criados, e a vida inteira trabalhei em empresas que me ajudaram a criar esses 2 filhos junto com o meu amado marido, e eu parto do princípio que é o seguinte, a sociedade cria alguns tabus, algumas coisas que são importantes. Não importa se seja homem ou se seja mulher, o importante é a gente acreditar nos nossos sonhos, ter desejo de realizar esses sonhos com muito planejamento, com disciplina, com foco e com uma reputação. Mas, acima de tudo, com humildade. O que está faltando hoje em dia no mercado. Falta humildade. Vocês me encontram nas redes sociais, eu estou, @KatiaMValente.oficial. Nas outras, você me encontra com Kátia Martins Valente.
no LinkedIn e assim por diante. E o meu site é www.katiamvalente.com.br. É uma alegria muito grande poder participar desse aprendizado enorme que eu estou tendo com Kátia, com Zuleika, com Paulo. É uma gratidão. E eu sempre deixo a minha frase que o bom comunicador é também o vencedor, porque tudo na vida comunica. Pessoal, o que falar depois dessas moças, né? Elas arrasam. Bom, o que eu falo, vou dar de mensagem, é que Deus nos escolheu para estar aqui nesse momento na humanidade, não é à toa. A gente tem esse momento para estar aqui juntos, e a minha frase pessoal, que eu uso ela diariamente, é que onde todo mundo ganha, ninguém perde. Quando alguém busca ganhar a mais do que o correto para a parte dele, se alguém pega 2 pães e é para pegar um só, alguém vai ficar sem o pão. Então, a gente tem essa questão de estar buscando, sim, é correto, é justo, a gente tem que ganhar, né? Ninguém está propondo a gente se tornar aí celibatários ou não ter dinheiro, não ter um retorno do seu trabalho, mas que a gente busque o retorno justo, correto, e que a gente faça bom uso do nosso poder dentro de cada empresa, nosso poder de decisão, para tomar as decisões corretas e estar cuidando e preservando a vida, a segurança e tudo mais das pessoas que a gente também se responsabiliza por elas. Não é fácil, ninguém é Deus, por mais que a gente faça, ainda e mexe, ainda encontram a gente uma outra visão, encontra uma coisa que podia ser melhorada facilmente e a gente não enxergou. E a gente só tem que ter humildade para saber acatar, quando demonstram alguém encontra alguma coisa e nos demonstra uma coisa que podia ser melhor, que a gente não fez, ter humildade para implantar isso, né? Eu convivo com as pessoas o tempo todo, com a cabeça, falo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente escutar muito mais, mas também a gente não pode correr o risco de usar os 2 ouvidos para uma mensagem entrar por um e sair pelo outro, sem passar pelo cérebro. Então, tá aí. Minhas redes sociais é Estúdio Maier. O Maier é M-A-I-E-R. Tá? Convido a todos a participar. Não sou exatamente uma pessoa muito ativa lá. Estou aprendendo, quero melhorar isto. E vou melhorar isso nos próximos meses. Prometo a vocês que me seguirem. Será uma das tarefas. Estou iniciando outros negócios, mas uma das tarefas é me comunicar muito melhor. Viu, Kátia? Eu acho isso fundamental. Que eu sempre apostei muito na comunicação pessoal, no 1 a 1, tal, mas eu entendo, e hoje em dia me dobro, de que a gente fazer parte, uma boa comunicação nas redes sociais também é importante. Tá? Legal, Paulo. Então, estamos aí, pessoal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos os ouvintes de todos os lugares desse planeta e, quiçá, do universo, né? E já que cada um está falando, nós vamos falar dos valores da nossa querida cooperativa Conexão Novo Mundo. Nossos valores estão estampados nos conceitos que consideramos fortes o suficiente para ajudar nossos clientes com seus objetivos e metas. Então, esses valores são conexão, transformação, transparência, ética, coragem e conhecimento. Siga nossas redes sociais pelo Instagram, Cooperativa Conexão, o nosso site www.conexãonovomundo.com.br. Estamos prontos para ajudar vocês. E esperamos vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Fábio, que nos fez a pergunta. Até segunda. Tchau, Kátia. Tchau, Kátia Valente. Tchau, Kátia Giovana. Tchau, Paulo. Até a próxima. Tchau a todos. Obrigada. Prazer.